Vel, pessoal, tudo bom com vocês? O nome do vídeo, o título do vídeo hoje é Deus Ainda Fala? Vou começar contando uma história para vocês. Certa vez, um discípulo e seu mestre estavam caminhando por um lugar no interior e avistaram uma casa, e isso despertou a curiosidade do mestre. Uma casa bem pobre, via as crianças bem fraquinhas, e ele decide perguntar o porquê aquela situação ao chefe da casa. Chega aí, ele pergunta e tal, por que está acontecendo, e ele começa a contar a história para o mestre e seu discípulo. Nós estamos aqui vivendo essa pobreza e nós temos apenas uma vaca, que a gente vende leite, consegue também fazer alguns queijos, e vivemos nessa situação. E eles conversaram, e em algum tempo eles se cumprimentam e partem. Na verdade, o discípulo e seu mestre partem. E andando, caminhando, uns 500 metros, eles encontram essa vaquinha. Ela estava num precipício. E aí, próximo de um precipício, e o mestre disse ao seu discípulo: empurre aquela vaca. E depois eu continuo essa história. Mas na Bíblia Sagrada existem várias maneiras que Deus fala com os seus filhos, com os seus profetas, com os seus. Com Maria, ele envia um anjo para poder falar sobre Jesus. Com o apóstolo Paulo, o próprio Jesus se apresenta a ele e conversa com ele. Certa vez, em um momento, Pedro recebe uma visão. Então Deus fala de várias maneiras. Falou através de anjos, o próprio Jesus enviou pessoas. Então, Deus ainda fala? Com certeza. John Piper escreve um livro, Jesus e o Coronavírus, e ele cita que nunca ouviu Deus falar audivelmente a ele. Então, com certeza, Deus falava de alguma maneira com ele. Comigo, Deus fala através dos livros, da leitura bíblica e das ministrações. Não sou de ter visões ou sonhos proféticos ou espirituais, mas Deus fala comigo muito através da leitura. Por exemplo, se eu vou começar um novo projeto, se eu vou começar alguma coisa na minha vida, algo novo, eu vou atrás de um livro para poder saber como começar, para poder ter um norte, saber um pouco sobre algumas pessoas que já passaram por este caminho. Em algum momento eu sinto no meu espírito, de ler sobre algum assunto, às vezes eu preciso melhorar em algo, eu vou no livro, através do conhecimento para poder saber um pouco mais sobre o assunto. Então Deus fala comigo através da leitura. Deus fala comigo também através do conhecimento. Às vezes nem sempre, muito poucas vezes, na verdade quase nada. Deus fala comigo também de uma forma audível. Então nós não podemos nos prender em uma só maneira. Deus é um Deus infinito. E ele é um Deus que fala de várias formas. Às vezes você aprendeu só de uma maneira. Às vezes te ensinaram assim. Às vezes você nem acredita que Deus ainda fala, mas Deus ainda continua falando. E terminando aquela história, aquele homem, aquele discípulo, empurra a vaquinha naquele precipício e vão embora correndo. E depois de alguns anos, esse discípulo já virou mestre, o seu mestre já morreu, e ele, curioso, foi até aquele lugar e viu uma casa bonita, viu homens criados, fortes, bonitos, e foi questionar. E ele chega até lá, o chefe da casa ainda vivo, lembra dele, fala: nossa, daquela última vez que você saiu daqui, a nossa vida mudou. E ele fala assim: naquele dia aconteceu uma situação muito ruim. A nossa vaquinha estava no precipício e acabou caindo. Mas depois daquele dia nós tivemos que fazer alguma coisa, algo diferente. Nós precisamos sair da nossa comodidade. E aí começamos a arar a terra, começamos a fazer outras coisas, crescemos e hoje estamos muito bem de vida. O que eu quero dizer? Às vezes nós nos prendemos na nossa vaquinha. Não, Deus só fala desse jeito. Ou tem gente que às vezes nem tem a vaquinha, acredita que Deus nem fala mais. Está num momento de escassez muito pior. Mas se nós formos nos prender em algo, que viemos nos prender na infinita maneira de Deus falar. Porque Deus continua falando. Às vezes nós precisamos abrir a nossa mente, o nosso coração e entender
que Deus tem a sua infinita, né, maneira de agir. Então, né, liberte-se aí da sua vaquinha, ou entenda que a sua vaquinha não é a única. Às vezes Deus tem outras maneiras de falar com outras pessoas. Às vezes você acha que é só a sua maneira que Deus fala, mas não. Deus fala de várias maneiras. E a Bíblia nos diz que Deus, que Jesus estaria conosco em Mateus 28, que Ele estará conosco até a consumação dos séculos. Então, se Ele estará conosco, com certeza, Ele vai nos comunicar, vai falar conosco, né, até que Ele volte. Então, fique com essa mensagem. Não se prenda a uma só maneira, não se prenda a uma só forma de Deus falar, porque Deus ainda continua falando comigo através dos livros. Com você pode ser de outra maneira, mas nunca se esqueça, Deus não parou de falar. Então, não pare de ouvir. Agarre conhecimento.